Oi, pessoal. Vamos começar aí a live, esperando o pessoal chegando. Será que a imagem tá boa? O áudio? Oi, Clau. Tá me ouvindo bem? Vendo bem? A imagem tá boa? Tá claro? Deixa eu tentar fixar. Pronto, fixei o tema da live. Esperar uns minutinhos aí. Oi, Flávia. Oi. Tá chegando, papo perfumado. Ah, legal, Clau. Obrigada. Legal, sejam bem-vindas. Papo perfumado, nova seguidora aí. Ver aqui o horário. Mais uns minutinhos aí para esperar mais pessoal entrar. Legal. Nossa, essa coisa da insegurança é complicada, né? Hoje eu tava aqui atendendo, acho que o paciente das 7, e aí acabou a luz. Eu falei, pronto, e agora? Acabou a luz, como que eu vou fazer a live? Mas aí depois voltou. Eu falei, paciência, né? Se realmente ainda não tivesse voltado, eu ia deixar para outro dia. Acho que tem que lidar com esses imprevistos mesmo, né? Mas deu certo. Oi, Éder. Éder paciente, sempre acompanhando aí. Ah, legal, obrigada. Compartilhem aí com quem vocês acharem que o tema possa ser de interesse, que é alguém que vocês acham que seja bom escutar sobre isso. Legal. Mais uns 2 minutinhos aí. Boa noite. É um tema bem importante, é um tema bem geral, né? Porque quem é que nunca se sentiu inseguro com alguma coisa? Seja ela da mais básica à mais complexa, né? Acho que é algo muito do ser humano mesmo, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais abrangendo os tipos de inseguranças. Tem as perguntas que vocês fizeram e eu tô aqui com a minha colinha para poder lembrar as perguntas, poder responder. O que vocês quiserem perguntando aí também, durante a live podem ir perguntando, eu vou tentando responder. Mais um minutinho só. Essa relação nossa com a autoimagem, né? Como que ela é, como que a gente se percebe. Né? A insegurança, ela tem bastante a ver com isso. O quanto que a gente para se perceber. Oi, Gi! Boa noite! Legal.
Bom, acho que já dá para a gente começar e o pessoal vai chegando, né? Bom, então, hoje nós vamos falar sobre nossas inseguranças. Como que eu lido com as inseguranças? Então, na realidade, se a gente olhar um pouco mais para o que é a insegurança, ou como que, até uma das perguntas aqui, acho que foi, como que eu descubro se eu sou insegura, né? Que é justamente isso. A insegurança, ela é um sentimento que nos gera um mal-estar, que nos gera algo assim que a gente fica duvidando da nossa capacidade, de quem nós somos. Então ela faz com que a gente tenha uma autoavaliação muitas vezes distorcida da realidade. E aí a gente pode entrar tanto na insegurança, que ela é positiva. Então, no caso de eu estar, sei lá, numa trilha, e aí eu tô vendo ali algum perigo e eu já me sinto inseguro ali naquele caminho, mas realmente existe um perigo ali, existe algo que é real, não é algo que eu tô criando. Então, a insegurança ela também serve para isso, para que a gente possa se precaver. Então, ali eu vou tomando mais cuidado, eu vou andando com mais cuidado. Então, ela é uma insegurança que ela é positiva, porque ela faz com que eu consiga antecipar um acidente, alguma coisa que poderia acontecer ali, e é de um fato, é algo concreto, é algo real, não é algo inventado. Mas a tendência maior que nós temos é da gente entrar nessa insegurança negativa, que é esse lugar em que a gente começa a se autodepreciar, que a gente entra num lugar muito de que os outros estão nos julgando, que os outros estão nos avaliando, e que muitas vezes esse sentimento ele pode gerar muita ansiedade, pode gerar depressão, pode mexer com a autoestima também, se eu ficar com uma baixa autoestima. É bem isso, o pau perfumado é mecanismo de defesa. Oi, Karina, vi que você entrou agora. Então, existe a insegurança que ela é interna, que ela tem a ver justamente com esses nossos pensamentos. Quem é que não fica com aqueles pensamentos recorrentes, aquela coisa ali em alguma situação, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho na minha faculdade, ou eu vou apresentar no meu trabalho alguma coisa, e eu fico com medo da avaliação das pessoas. Mas primeiro, como é que é essa minha avaliação, se eu fico com tanto medo assim? E de que avaliação é essa? Em que lugar que eu estou colocando também essas pessoas? Então vem um sentimento, um lugar de inferioridade, como se eu fosse inferior, como se eu soubesse menos que os outros. E na realidade, essa comparação, ela é muito delicada, ela é muito complicada, ela faz muito mal. Porque como que eu vou me comparar com o outro? É muito diferente, as pessoas são muito diferentes, as experiências, o tempo de trabalho de cada um, as dificuldades, as habilidades de um, às vezes não são as mesmas dos outros. Então, a gente começa a fazer todo esse movimento que nos faz muito mal. Mas também existe a insegurança externa, que aí é assim, como que eu lido com as questões do mundo, né? Então, olhando aí em como que eu vou para a vida, como que eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou fazer uma viagem sozinho, isso gera uma insegurança. Então, até o ponto em que aquilo vai me ajudar a eu me preparar para algo, tá ok. Agora, se isso começa a afetar o meu dia a dia, se eu fico numa ansiedade que muitas vezes me paralisa, eu não consigo tomar decisões, eu congelo, eu fico num lugar que aquilo ali me domina completamente. Então a gente está falando que essa insegurança ela está sendo algo muito prejudicial e que ela pode sim se transformar em quadros muito de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, que podem ser muito, muito ruins para a vida dessa pessoa. Então a primeira coisa é assim, se você sente que a insegurança é algo que te atrapalha no dia a dia, de um modo que você não controla, de um modo que você não sabe como lidar, você sofre muito com isso, então é bom você sim procurar um tratamento, procura um psicólogo para poder conversar, para vocês entenderem melhor quais é que são, então, os motivos que fazem você começar a se olhar dessa forma. Então a gente começa a olhar muito para essa autoestima. Como que eu me percebo? Como é que é essa autoimagem?
Como é que isso foi desde quando eu era criança, desde a infância, adolescente ou adulta, como que isso foi se construindo? Será que meus pais eram pais muito inseguros, me passavam muitos medos, e aí eu adquiri esses medos, eu cresci vendo dessa forma, então eu não tenho muita consciência, eu ajo nesse automático, eu tenho que parar para refletir sobre isso que eu sinto, ou sobre a forma como os outros lidaram comigo, porque senão eu vou entrar num lugar que vai ser muito ruim na minha vida, eu não vou conseguir fazer as coisas nunca sem me sentir segura. Então essa autoimagem, como que ela fica, como que eu me vejo, como que eu acho que os outros me veem, porque a gente às vezes não para fazer essa reflexão e ela é muito importante. Será que você olha quais são as suas qualidades? Quais são as suas habilidades? Qual o seu potencial? Ó, o Pau Perfumado aqui perguntando, insegurança vem de crenças? Sim, é muito daquilo que a gente aprendeu desde criança, daquilo que nos foi ensinado. Então ela vem muito daí sim, dessas experiências que a gente cresceu sendo tratado dessa forma, ou com muitas cobranças, ou muitas vezes com falta de afeto. Então a gente às vezes tem muito medo que os outros nos rejeitem, ou nos abandonem, ou não gostem da gente, ou se os pais eram pessoas que cobravam muito, queriam sempre o melhor, nunca era suficiente, então é uma pessoa que vai sempre buscar esse lugar que nem ela sabe qual que é o nível de exigência que ela está fazendo com ela mesma, né? O Thiago entrou agora também, bem-vindo. Então a gente começa a olhar o quanto que a nossa infância, o que a gente foi aprendendo ao longo da vida tem a ver com como a gente se percebe hoje. Que aí a gente fala também da criança ferida, né, de como a gente foi construindo aí o nosso ego, como que a gente foi construindo a nossa personalidade. Quando a gente fala sobre pessoas que têm dificuldade em dizer não, porque elas têm medo que os outros achem ruim, que a deixem, que não queiram estar com ela, mas no fundo eu preciso estabelecer um limite, porque senão eu também fico em um lugar muito passivo. E aí todo mundo faz o que quiser, mas por causa da minha insegurança. Então eu preciso olhar primeiro para mim, preciso olhar primeiro para o que eu gosto em mim, o que eu não gosto, o que eu quero melhorar, o que tá legal, no que eu sou boa, o que eu quero para minha vida. Será que eu estou seguindo muito os sonhos dos meus pais ou de pessoas à minha volta que foram me passando muito o que elas queriam e eu fiquei com essa ideia na cabeça de que eu tinha que fazer aquilo que os outros queriam, de que eu tinha que atender a essas expectativas, mas eu não parei para olhar para mim, não parei para olhar para aquilo que eu gostaria de fazer, não parei para olhar para os meus desejos. Então, quando a gente começa a se perceber nesse meio, é que você começa a entrar em contato, então, mais com quais são essas relações que você criou na sua vida, como que elas são. A pessoa introspectiva tem maior predisposição à insegurança? Olha, depende muito, porque a gente pode falar de uma pessoa que ela é introspectiva, mas que ela se relaciona bem com os outros, então isso vai muito depender da base familiar que ela teve, se ela teve essa segurança em família, porque isso realmente assim ajuda muito. Mas se ela tem muito medo de se relacionar com os outros, ou se ela chegou a criar uma certa fobia social, porque a insegurança ela pode chegar a criar uma certa fobia social, eu não sei como é que é o mundo, então eu me distancio dele. Para mim, eles viram o quê? Meus inimigos. Então sim, pode ser que sim, mas acho que cada caso é um caso. Existem pessoas introspectivas que conseguem se relacionar bem, mas depende muito de como que é a base dela. O importante nisso tudo é a gente entender primeiro qual que é a estrutura emocional dela. O que ela percebe, quais são as dificuldades que ela enfrenta e como que ela lida com isso. Então, se eu paraliso, se eu fujo das situações, eu tô com medo do quê? Eu tô com medo desses movimentos na minha vida, eu tô com medo de crescer, de fazer as coisas acontecerem. E isso é muito ruim, essa coisa da gente ter essas dificuldades. Anderson, bem-vindo, Carlinha. Bom, tem umas perguntinhas aqui que eu vou responder. Então, assim, como que eu descubro se eu sou insegura, né?
Então, assim, se você se sente desconfortável em muitos momentos, se você sente que você se cobra demais, que você nem percebe qual que é o nível dessa sua exigência, se você fica muito preocupado com a avaliação dos outros, se você tem alguma insatisfação com você, com a sua aparência, com o seu corpo, ou quando você vai para algum lugar, como que você vai falar com as pessoas, o que que as pessoas vão achar de você, então sim, existe uma insegurança e que tem que ser olhada para essa autoimagem, para como você se percebe, para como que isso foi construído ao longo e que hoje você talvez precise revisitar para entender como que você vai se posicionar hoje no mundo. Então, por mais que eu tenha tido algum tipo de criação em que tenha deixado com esses traços e essas dificuldades, eu vou buscando algumas ferramentas para que eu possa lidar melhor com isso ao longo da minha vida, porque senão eu fico ali naquele lugar e eu não cresço, eu não me desenvolvo, eu fico com medo do mundo e eu não vou para frente, eu fico ali estagnado. Então é muito importante a gente poder trabalhar essas questões. Então me perguntaram assim, como que eu deixo de ser inseguro, né? Então assim, primeiro de tudo, conforme eu disse, procura um psicólogo se você acha que isso afeta a sua vida de um modo realmente assim muito maior, muito descontrolado, que você realmente não percebe como sair disso. Você não sabe, você não tem a noção de como sair disso. Então, busque um psicólogo. Dentro disso, deixa eu só ver aqui quais são as outras. Tá. Então, assim, não são dicas, não são coisas que vão fazer com que a pessoa consiga deixar de ser insegura. Não adianta eu falar para a pessoa, você olha no espelho e veja quanto você é linda. Ou não, mas olha, você teve uma vida tão boa, seus pais te deram tudo o que você precisava. Você não precisa ser assim, você tem que pensar positivo e tudo mais. Gente, não dá. Isso não existe. Isso é balela. A gente não funciona desse jeito, isso talvez mantenha por um certo tempo, mas depois não mais. Então, o que a gente precisa mesmo é aprofundar, é a gente se conhecer, é a gente olhar qual que é a maior dificuldade que a gente tem, por que que a gente fica preso naquele lugar e o quanto que a gente precisa sim se olhar através de todas essas máscaras, né, que a gente coloca em sociedade, se olhar por trás de tudo isso. A gente precisa desvendar tudo isso. A gente vai olhando, a gente vai aprofundando, vai entrando em contato ali com quem você é de verdade. Porque se você não gosta de quem você é, quem vai gostar? É um fato. A gente fala, é muito de dentro para fora. A gente pode buscar esse estímulo externo, mas se eu não tenho isso fortalecido dentro de mim, eu sempre vou precisar desse estímulo externo. Então, eu sempre vou precisar ser reconhecida no meu trabalho, senão eu nunca vou me sentir segura de que eu sou uma pessoa capaz de fazer o que eu faço. Ou eu preciso que as pessoas me procurem a todo momento para eu saber que elas estão comigo, senão eu sinto que elas não gostam mais de mim, não querem ficar perto de mim. Então, assim, Dessa Fernandes, bem-vindos. O relacionamento tóxico pode gerar no outro insegurança? Claro. Esse é um dos pontos que até perguntaram aqui sobre questões de relacionamentos, né? Mas a gente pode falar muito sobre relacionamentos de todas as formas. Falar sobre amoroso, mas a gente pode falar relacionamento tóxico nas amizades, na família, no relacionamento afetivo. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela é insegura, então ela busca certas coisas no outro, ela precisa que o outro alimente esse lugar em que ela não consegue, para que ela se sinta bem. Só que ela precisa o tempo inteiro que aquela pessoa a elogie, ou que ela esteja o tempo inteiro ali. Essa pessoa pode criar uma certa dependência emocional do outro. Agora, pode acontecer também de eu estar com uma pessoa que ela é insegura, e como que eu vou lidar com essa insegurança dela, né? Leandro entrou aí, bem-vindo. Então, assim, primeiro de tudo, como que está a sua autoestima? Como que você percebe o seu valor? Você se valoriza? Você tem a sua vida, a sua individualidade, independente de uma amizade, independente de um namoro, independente de estar com qualquer pessoa? Isso é um ponto muito importante,
Porque se eu não tenho a minha vida, se eu não tenho a minha individualidade, eu vou buscar isso no outro. Às vezes eu vou viver através do outro a vida dele e eu não vou viver a minha. Ou eu vou ficar num lugar muito competitivo com o outro. E de forma muito inconsciente às vezes. Mas porque eu não tenho a minha individualidade. Eu não tenho os meus desejos, os meus sonhos. Eu preciso ter isso. Eu preciso alimentar a minha vida. Porque por mais que a gente tenha amigos, por mais que a gente esteja se relacionando com pessoas, tenha família, no final a gente sabe, nós estamos sozinhos no mundo, nós temos o nosso processo individual e que ele é muito importante. Então a gente precisa saber o que a gente quer, o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta, o que eu vou permitir dentro de um relacionamento, o que eu não posso permitir. Então muitas vezes a pessoa que ela é muito insegura, ela pode sim entrar em relacionamentos que se tornam tóxicos porque ela não consegue se posicionar, porque ela precisa do outro ali para falar que a ama, para falar que ela é importante e não ela conseguir fortalecer isso pelo próprio olhar, dela enxergar nela essas qualidades, dela enxergar o potencial, dela conseguir enxergar o que ela quer da vida dela, ou o que ela está fazendo da vida dela, tudo isso, né? Oi, Felipe. Felipe entrou aí também. Então, percebem? É muito importante esse olhar. O perfumado está perguntando: como adquirir a segurança necessária para se impor e ganhar espaço como indivíduo? Primeiro, se fortalecendo. Então, a gente fala que muitas vezes a pessoa que é insegura, ela pode ter uma estrutura emocional muito frágil. Qualquer coisa abala, qualquer coisa deixa ela se questionando. E aí ela entra num looping de pensamentos autodepreciativos, assim, terrível. Aquilo faz muito mal para ela. Então, o que ela precisa? Ela precisa se encontrar primeiro, ela precisa saber quem ela é no mundo, quem ela é de forma individual. Ela precisa estar bem com ela mesma, ela precisa ter essa autoimagem real. Essa autoimagem, ela tem que estar realmente assim, de acordo com o que ela é, e não com coisas que ela inventa, com coisas que a perturbam, com coisas que muitas vezes vêm da própria autocrítica. Ela precisa fortalecer a autoestima. Então, como que eu me valorizo? Como que eu me valorizo nos relacionamentos? Como que eu percebo, então, o meu valor? E como que eu demonstro isso para o outro também? Porque se eu me valorizo, eu não vou permitir certas coisas. Eu vou me valorizar num relacionamento. Eu vou me posicionar. Eu vou dizer aquele não que eu não digo. Por quê? Porque eu não tenho medo que o outro não goste de mim. Eu estou me posicionando, eu estou respeitando quem eu sou. E quando eu me respeito, o outro tem que respeitar também. E se ele não respeitar, tchau, segue em frente, porque a gente precisa disso. Enquanto a gente não fizer esse movimento de se respeitar, de se valorizar, o outro vai ter ali diversas ferramentas para poder fazer a gente se questionar, para fazer a gente acreditar que nós não somos importantes como nós somos. Então, nós temos que ser importantes primeiro para a gente tem que ter essa prioridade. A gente fala também da autoestima, da questão do autocuidado, do quanto que a gente precisa ter esse carinho, esse olhar muito afetuoso para a gente, antes de qualquer pessoa. Vamos ver. O que fazer nos primeiros sinais tóxicos do início de uma relação? Bom, primeiro você vai se perceber que tipo de pessoas que eu quero ao meu lado, que tipos de amizades que eu quero, que tipos de pessoas com quem eu quero me relacionar. Essa pessoa, ela tá sendo uma pessoa legal comigo, ou ela tá sendo uma pessoa que me deprecia? Ou uma pessoa que no momento ela vem toda carinhosa, mas no outro momento ela vem com raiva e briga comigo. E detalhe, muitas vezes nessas relações tóxicas, essa outra pessoa ela manipula muito. Então, a pessoa, por não ter essa autoconfiança, ela é muito facilmente manipulada. Ela vai acreditar na verdade do outro, porque a verdade dela está totalmente distorcida. Então, precisa olhar para você. O que eu estou buscando nessa amizade? O que eu estou buscando nesse relacionamento? E o que eu estou permitindo? Eu tô contente? Tem coisas que essa pessoa faz que eu me sinto contrariada, que eu faço por causa dela, que eu não gostaria de fazer? Então eu não estou me respeitando. Você começa então a olhar
O que você precisa fazer para se respeitar, para se posicionar, para não deixar, para não permitir que essa pessoa faça o que ela quiser com você. Porque aí você vai quebrando isso. A pessoa que percebe que você se posiciona, ela não vai ter mais poder sobre você. Por mais que ela fale, se você estiver seguro com você mesmo, não vai adiantar. Vai ser algo que a pessoa vai perder. A autocrítica pode ser um sinal de insegurança? É importante assim. A autocrítica é importante da gente ter, então da gente ter esse olhar. Mas se a gente cai num lugar que a gente fica só refletindo sobre isso e se olhando de uma forma que começa a ser muito negativa, eu sempre estou me exigindo muito, eu sempre quero fazer a coisa mais perfeita e eu nunca fico satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Então, ela se torna algo muito negativo, porque não entra num lugar produtivo, não entra num lugar, então, que eu tô me olhando e eu tô avaliando o que eu preciso melhorar, o que é legal, o que não é legal. Não, eu tô entrando num lugar autodepreciativo, eu tô entrando numa régua que eu não sei qual que é o nível dessa exigência e eu me perco ali. E isso me faz mal, isso faz com que eu fique triste, chateada, com que eu não queira estar com as pessoas, com que eu vá me isolando. Então a autocrítica, ela tá dentro, né, da insegurança, sim, quando ela se torna algo que não é uma reflexão legal, não é uma reflexão produtiva, digamos assim. Porque senão você se perde o quê? Nos pensamentos. E a gente tem diversos pensamentos que às vezes a gente nem sabe de onde eles vêm. E a questão é, se eu começo a ouvir um pouco esses pensamentos e acreditar neles, e eu já tenho toda essa autocrítica negativa comigo, aí é que eu vou entrando cada vez mais lá para baixo e ficando cada vez pior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar qual que é a realidade, eu preciso questionar esses pensamentos. Por que esses pensamentos estão vindo? Em terapia, a gente pode trabalhar essas questões. Como que isso foi vindo? A gente pode olhar sim a matriz, mas a gente vai olhar, mas por que eu ajo assim comigo até hoje? As pessoas agiam assim comigo e eu estou repetindo isso agora, e eu estou fazendo esse mesmo tipo de comportamento, eu estou tendo comigo. Então, eu estou absorvendo aquilo de forma o quê? Muito negativa. A Bia Menevino, bem-vinda. Então, assim, vamos ver aqui o que mais que tem de... Como saber equilibrar a autocrítica sem julgamento. Bom, primeiro de tudo é assim, quando você tem a noção real daquilo que você está avaliando em você, se você fez um trabalho e você sabe que você tinha um prazo, e você sabe que você tinha tais ferramentas, e dentro daquilo tudo você conseguiu concluir dentro do que você pôde, e você ficou satisfeito com aquilo, beleza, eu sei que dentro daquilo que eu pude fazer, eu entreguei, e era isso que dava para fazer. Agora, se mesmo sabendo que eu tive as minhas dificuldades, que eu tive um prazo curto, que eu não tinha muitas ferramentas, que eu não tive ajuda, eu fico me cobrando para que algo seja muito maior, para que algo seja ali muito mais perfeito, entre num lugar muito de uma exigência muito alta, então eu já estou usando ela como algo que vai me fazer mal, porque eu nunca estou satisfeito. Então, se eu nunca estou satisfeito, eu vou ficar o tempo inteiro me julgando, me criticando. Então, você tem que olhar qual que é o fato real. O que daquilo que... Por isso que eu falei essa coisa do questionar os pensamentos. Eu estou pensando em uma situação, ela é realmente algo, um fato concreto. O que pode acontecer de pior aqui? O que eu poderia ter feito melhor? Eu não fiz por quê? Porque o tempo não deu. Então, qual que é o problema disso? Numa próxima eu tento fazer melhor. Então, você vai tentando trazer um pouco mais para a realidade essa autoavaliação, porque senão você fica num lugar que você não percebe, você não sabe mais como sair dele. Então, você tem que ir exercitando isso diariamente. E primeiro de tudo se você valoriza o seu trabalho, se você se valoriza, sabe quais são as suas qualidades, as suas habilidades, você sabe, então, o tipo de trabalho que você pode entregar, você sabe qual a qualidade. Então, você fica satisfeito, você sabe que você deu o melhor de você ali.
Então, é pesar isso no dia a dia, é um exercício diário, de você conseguir trazer essa avaliação para algo que seja real e não que saia só da tua cabeça. Denilson entrou. Vamos ver aqui. Doutora, a pessoa muito negativa, tudo reclama, dói até os fios de cabelo, pode estar ligado de maneira mascarada à insegurança? Bom, a pessoa negativa, ela vai ter uma visão externa, né, muito ruim, mas ela pode ter uma visão dela mesma muito negativa. Então, ela acaba externando isso porque ela não consegue se ver de forma positiva. Então, assim, cada caso é um caso. Depende muito da pessoa, depende de como que ela leva isso para a vida. Às vezes é uma pessoa que ela é pessimista e que ela não consegue enxergar o mundo de outra forma, mas, por outro lado, ela pode não ser uma pessoa insegura com ela mesma. Mas aí depende muito do que isso gera nela. Se é uma ansiedade que traz aquele famoso sofrer por antecipação, eu fico num lugar de olhar o futuro de uma forma muito negativa e aí eu não consigo enxergar as coisas positivas, dificilmente eu vou enxergar coisas positivas em mim e eu vou enxergar coisas positivas no outro. Então, sim, pode estar ligado, pode estar mascarada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender melhor como que é isso com a pessoa. Eu tenho que saber da pessoa como que ela se enxerga, porque às vezes eu tenho só esse olhar para fora, mas por dentro eu consigo me valorizar. Aí é uma outra questão, é como eu enxergo a vida. Pode ter a ver também com medo da vida. Então pode ser aí uma situação que só avaliando a pessoa em si, a personalidade dela, o jeito dela, como que ela se relaciona, para a gente entender, mas pode ter sim a ver com a insegurança. A Bárbara entrou, bem-vinda. A mãe da Mari. Deixa eu ver qual outra pergunta aqui que fizeram. Vamos lá. Insegurança no trabalho. Então, assim, se você está iniciando um trabalho, é normal você ficar inseguro porque você está ali numa atividade nova, você é novo na empresa, você está numa equipe conhecendo as pessoas, você ainda está vendo quem são os seus chefes e tudo mais. Então, é normal essa insegurança. A questão é, quando essa insegurança se torna algo que faz você não conseguir produzir, quando você começa a se comparar com seus colegas, quando você nunca está satisfeito também com o seu desempenho, aí sim, isso vai gerando também muita insegurança, isso vai gerando também com que você também, como você vai se relacionar com os outros se você tem essa visão de você mesmo. Então, muitas vezes você vai ficar muito mais reservado, você vai ter dificuldade de falar, porque você tem medo do que você for falar, o que as pessoas vão achar. Então, você vai se podando também. Quando a gente fala até de olhar essa questão das habilidades e os potenciais, tem a ver com isso. Do quanto que esse medo faz com que a gente não se mostre de verdade, e que a gente se conheça, e que a gente se desafie, se arrisque. A pessoa fica com tanto medo que ela se fecha, e isso é muito ruim. Então ela precisa olhar o quanto que esse tipo de comportamento é prejudicial, ela precisa em terapia trabalhar essas questões, ela precisa conhecer as pessoas, saber que as pessoas são diferentes dela, que tem tempos de trabalho diferentes, que cada indivíduo vai ter uma inteligência emocional para uma coisa, vai ter a inteligência desenvolvida para outra coisa. Então, ela precisa se observar de forma real, ela precisa exercitar esse olhar e conseguir sair um pouco desses pensamentos que ficam fazendo mal. Ela precisa se questionar. Mas será que o que eu estou pensando é isso mesmo? Fulano talvez não seja tão bom em uma coisa, mas eu sou boa nisso. Então você vai olhando para o que é real. O Léo entrou, bem-vindo também. Medo e insegurança são as mesmas coisas? Bom, o medo é aquela emoção que faz a gente também ter um pouco de cuidado quando a gente vai fazer as coisas, né? Então ele traz esse lugar de instinto para que a gente se reconheça na situação e para que a gente escolha o que fazer. Mas a insegurança e o medo, eles estão de mãos dadas, né? Eles estão muito juntos. Só que eu posso muitas vezes
estar com muito medo e ficar inseguro, mas às vezes eu posso estar inseguro por outras questões e não ter medo, porque vai depender muito de como que é essa minha... como que é esse olhar para o que eu tô lidando com essas minhas inseguranças. Então, assim, se é uma insegurança com o meu corpo, eu tenho me comparado com as pessoas, com os padrões de beleza que a mídia impõe, tem coisas que eu tô olhando, assim, às vezes tem pessoas que têm uma visão distorcida do próprio corpo também, tem algum transtorno que pode trazer também um pouco dessas dificuldades aí de se enxergar realmente. Então, a pessoa, ela precisa trabalhar nela. Então, o que eu gosto em mim, o que eu gosto no meu corpo? Tá, isso daqui não tá legal, mas sou eu que quero mudar isso? Ou é porque uma pessoa que eu conheço fez tal procedimento e eu quero fazer também para me sentir bem, para que as pessoas me aceitem? Só assim eu vou conseguir arrumar alguém. Então, como que é isso? Vai depender muito de como a pessoa foi também ao longo da vida estimulada em relação a isso. O quanto que é importante a gente olhar em como que ela hoje se percebe realmente, né? De forma concreta. Vamos ver o que mais aqui, ó. Minha família me deixa insegura. Então, às vezes, assim, se a gente cresceu em um lar em que as pessoas tinham dificuldade de falar dos sentimentos, em que essas pessoas cobravam muito, eram pessoas muito racionais, e aí essa pessoa já é uma pessoa que ela é muito mais sensível, que ela absorveu muito essas cobranças, então ela pode crescer com isso realmente de forma muito exagerada. E aí, quando ela tá perto dessas pessoas, ela pode se sentir dessa forma. Então, acaba sendo essa toxicidade que a gente falou. Mas a gente não sabe se às vezes essas pessoas elas não têm consciência do que elas fazem, elas educam os filhos dessa forma porque elas aprenderam que era assim, então não necessariamente a pessoa está fazendo de propósito. Mas se eu também não falar para o outro que aquilo que ele fala para mim me faz mal, ele nunca vai saber. Então, às vezes, a família pode chamar de um apelido, às vezes a família pode falar coisas. Tem essa coisa muito do rotular, quando a criança ela apresenta algum tipo de dificuldade. Muitas vezes os adultos eles têm essa tendência a rotular as crianças, e aí a criança acredita naquela verdade e ela vai crescendo acreditando dessa forma. E para entender onde que isso surgiu, para entender como que a gente vai trabalhar isso, é realmente algo assim que demora mais tempo, né, para a gente olhar. Deixa eu ver aqui o que mais. Sou insegura com o relacionamento, então a gente falou sobre essa questão da autoestima, né? Como que eu deixo de ser insegura, insegurança no trabalho. Que mais aqui? Insegurança na terapia. É muito interessante isso. Como que eu vou procurar um terapeuta? Quem que vai ser essa pessoa? Como é que eu vou contar a minha vida para essa pessoa? Como que vai ser essa primeira sessão? Eu vou falar de coisas que eu não quero falar com ninguém. Então, isso pode gerar, sim, muita insegurança, esse primeiro contato com o terapeuta, porque é para você se conhecer, é para você enxergar todos os lados da sua personalidade, do seu jeito, de como você se relaciona. Quem que entrou aí? Celi entrou. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela tem, então, medo de fracassar, medo de se frustrar, medo de frustrar os outros, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de se decepcionar, de decepcionar alguém, medo de não dar conta. Então, toda aquela coisa também da gente ou tá num novo trabalho e achar que não vai dar conta, ou a gente sai de casa achar que não vai dar conta também, ou a gente tá num relacionamento também e achar que a gente não vai conseguir se relacionar com aquela pessoa. Por que a gente fica nessa cobrança o tempo inteiro? Para quem que a gente quer provar tudo isso? A gente tem que olhar para o que a gente quer. Não tem que ficar se provando para ninguém, não tem que ficar se comparando. E o que é esse dar conta também? Eu tenho que dar conta de tudo a todo momento, eu não posso errar. Entra nesse lugar também, né? Do que, nossa, eu não posso errar.
ou eu não posso demonstrar as minhas fragilidades, senão as pessoas podem se aproveitar. Mas se eu não olho as minhas fragilidades, elas podem me dominar e isso pode aparecer em momentos em que eu não vou gostar também, que aquilo vai vir e eu vou acabar demonstrando mesmo não querendo, porque eu não reconheço. Então eu preciso sim reconhecer quais são as minhas fragilidades, o que me deixa vulnerável, eu preciso saber, para que eu possa saber como lidar com isso. Então, os desafios que a vida vai trazendo para a gente, como que a gente lida com isso? Quais são os medos que eu recebi dos meus pais? Quais são os medos que as pessoas me colocam? São muitas coisas, né, que geram esse medo, né? E de não acreditar na própria capacidade. Então, é importante fortalecer a sua própria identidade, quem você é, a sua personalidade, né, o que você gosta, o que você não gosta, o que é do seu estilo, o que não é. É importante você saber quais são as suas qualidades, quais são suas habilidades, o teu potencial de trabalho, o teu potencial de vida, aquilo que você sonha, tudo isso, né? Cheguei à conclusão das minhas inseguranças depois dessa live. Isso é bom ou ruim? Dá pra gente ir entendendo um pouco melhor do que vai deixando a gente com esse sentimento, com esse mal-estar, porque é muito ruim quando a gente se percebe dessa forma e não consegue sair disso, a gente é meio que engolido por esses sentimentos, né? Então, quando a gente começa a perceber o que a gente precisa fazer para lidar melhor com essa minha insegurança, então isso ajuda sim, porque eu começo a ter ferramentas, eu começo a buscar também, eu quero buscar uma saída para aquilo que está sendo tão afetado na minha vida, e eu tô buscando me melhorar também, porque quem é que gosta de ficar nesse lugar tão ruim, tão sofrido? É terrível, não faz bem não. Que mais aí que vocês têm de perguntas ou de dúvidas? A gente tem mais um tempinho aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Segurança do trabalho. Essa relação que a gente tem com as pessoas. Então, se eu não quero decepcionar o outro, eu deixo de ser quem eu sou para atender a expectativa do outro. Mas eu tenho que me preservar. Eu tenho que respeitar quem eu sou de verdade. Mas primeiro eu preciso me conhecer. Primeiro eu preciso saber quem eu sou, quem eu quero ser no mundo. E aí sim eu vou conseguir estabelecer limites nas minhas relações, estabelecer algo saudável, porque isso faz com que a gente não se relacione de forma saudável com os outros. Se eu tenho muitos ciúmes da pessoa, então eu acho que eu não sou suficiente para ela, é porque eu não estou bem com a minha autoestima também. O que acontece, né? Que mais aí? Que mais vocês têm para trazer? Vocês concordam com o que eu estou falando? Discordam? Tem pensamentos ou experiências, né, diferentes? Porque é algo muito comum, é algo que, nossa, aparece muito na clínica e é difícil da gente trabalhar, porque a pessoa, ela acredita naquilo que o pensamento dela traz, e se ela não começar a olhar além disso, ela vai ficar presa nesse tipo de pensamento e não vai conseguir sair disso. Ela precisa sim questionar como formar filhos seguros. Filhos seguros, tá. Bom, primeiro que assim, o que é importante? Você respeitar o filho como ele é. Então, a criança, a personalidade dela, a individualidade dela, você deixar ela ser quem ela é. Não querer impor aquilo que você quer para ela. Então, isso é um trabalho que eu acho que os pais teriam assim que fazer uma terapia, alguma coisa assim, para poder
enxergar isso, né? O quanto que eu deposito as minhas expectativas ou as coisas que eu não fiz e que eu quero que meu filho faça. Então, só de você não ficar projetando tanto nos seus filhos, de você deixar eles escolherem o que eles querem, deles demonstrarem as coisas que eles gostam, deles poderem trazer uma personalidade mais reservada, uma personalidade que a pessoa é mais desenvolta, de você começar a respeitar isso. Então, você já está fazendo com que ela se sinta bem com ela mesma, porque você respeita quem ela é, você aceita quem ela é. Então, quando você aceita quem a criança é, ela também vai se olhar de uma forma positiva. Claro que isso é uma construção, é uma base, é no dia a dia. Você também poder elogiar nas dificuldades que a criança tem, às vezes, se ela teve alguma dificuldade ali em fazer algo, você poder elogiar quando ela consegue superar aquele desafio, superar aquela dificuldade. Então, são diversas situações que você pode ir estimulando, mas para que a criança ela tenha essa autoaceitação e que ela saiba que você a aceita, que você enxerga ela como ela é, que você não está querendo que ela seja aquilo que você acha que ela é, o que você gostaria, o que você acha que seria melhor para ela. Então, isso é uma construção. Éder, muito interessante a live, como você falou, às vezes a insegurança vem muito de fora para dentro. Sim, porque se eu não tenho uma autoestima, uma autoconfiança, a minha autoimagem ela não é real, o que vier de fora de crítica vai me afetar, porque eu não tenho essa estrutura para lidar. E eu vou acreditar no que é de fora, eu vou acreditar naquilo que o outro está falando, porque eu não me conheço, porque eu não me aceito, porque eu não percebo realmente quem eu sou no mundo. Deixa eu só ver aqui o horário, tá? Então, assim, ela é muito mais externa mesmo. Só que o problema é que o que é externo alimenta o que está interno, que não está em equilíbrio. E aí vira esse looping de pensamentos, vira esse lugar em que a pessoa faz mal a ela mesma. Imagina quanto sofrimento você ficar se inferiorizando, você não conseguir se posicionar com as pessoas por medo de perdê-las, de você não conseguir ser quem você realmente é, ou nem de você se conhecer, que é o mais importante nesse processo todo, é você se conhecer e se aceitar. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, porque é isso mesmo, a gente tem que fazer essa integração, a gente tem que saber o que a gente tem de bom e o que não é legal também, quais são nossos defeitos, faz parte também, porque só reconhecer o que é bom também não adianta. E aí a gente precisa saber como lidar com isso. E se essas dificuldades ou se esses defeitos também eles atrapalham meus relacionamentos, tudo isso. A Sara Gabriela entrou, bem-vinda. Que mais? Que mais aí que vocês percebem? Contem das experiências de vocês aí, quais são as dificuldades que vocês percebem mais no dia a dia e que vocês não sabem muito bem como lidar. Ou como eu ajudo também, né, uma pessoa que é insegura. Como que eu ajudo alguém que é inseguro? O que é de fora alimenta o que é de dentro, que não está em equilíbrio. É isso aí. Porque se eu não tenho uma estrutura emocional fortalecida, o que vier de fora vai me abalar de qualquer forma. É algo assim que não tem como a gente... Se a gente não tem um escudo, alguma coisa, né, alguma proteção, aquilo vai afetar. Então, quando a gente fala também dos relacionamentos em que eu sou uma pessoa dependente emocional do outro, eu não tenho a minha vida, eu coloco todas as minhas expectativas, a minha prioridade de vida é aquela pessoa, é porque eu não estou em equilíbrio, eu não estou me colocando ali como prioridade, eu não estou me valorizando e eu não estou tendo a minha vida. Então, se essa pessoa termina comigo, ou se essa pessoa de alguma forma briga, fala coisas, né, que ela acha, eu vou levar aquilo como verdade, mas eu tô achando que ela tá falando aquilo também para me ajudar, né, para melhorar. E não, você fica nessa dependência emocional
Se você não trabalha isso, você fica preso. As inseguranças podem gerar crise de ansiedade na pessoa? Sim. A ansiedade está muito relacionada com a insegurança, elas andam também de mãos dadas, porque assim, se eu tenho alguma coisa assim, que nem eu falei, uma apresentação de trabalho, se eu tenho algum evento, alguma situação em que eu vou me expor e eu tenho muita dificuldade de me expor, eu posso ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, alguma coisa que me faça o quê? Fugir daquela situação. É um mecanismo, né, que a tua psique encontrou ali, porque você não quer passar por aquela situação. Ou então, se eu vou conversar com alguém e eu sei que é uma conversa um pouco mais difícil, que eu vou ter que me posicionar, que eu tenho que colocar limites ali e que eu sei que a pessoa não vai gostar, porque muitas vezes também a gente fica com esse pensamento, eu não vou conversar com o outro porque eu não sei qual que vai ser a reação, mas não importa a reação do outro, importa que você quer passar uma mensagem, o como o outro vai receber, a gente não controla. Então a gente também entra nesse lugar de achar que a gente pode controlar isso, que a gente pode controlar quem é que gosta da gente, quem é que não gosta, de acordo com como a gente se relaciona, de acordo com o que a gente permite. E não! A gente precisa sim se posicionar. Se eu também vou fazer algum tipo de atividade que eu não estou bem com o meu corpo, eu vou para uma academia, não estou bem com o meu corpo, eu coloco uma roupa ali e aí eu vou para a academia e vejo todas aquelas pessoas ali, aquilo vai me gerar muita ansiedade, eu posso querer fugir da situação. Então, muitas vezes a pessoa vai buscando fugas, né, para sair da situação. Leandro, meu Deus, sou extremamente ansioso, não sabia que isso é um sinal de insegurança. Sim, ansiedade, que nem eu falei, a insegurança ela pode gerar o sentimento de ansiedade. Se você tá com uma baixa autoestima, isso pode te deprimir, você pode entrar num quadro de depressão por causa disso, você pode desenvolver certos transtornos psicológicos por causa disso, transtornos de ansiedade, porque o tempo inteiro eu tô me criticando, eu tô me avaliando de uma forma negativa, eu tô tenso, eu nunca tô ali sendo quem eu sou, eu tô sempre querendo mostrar algo que eu não sou, algo que eu acho que as pessoas querem que eu seja. Imagina a tensão que é ficar nesse papel o tempo inteiro. Eu não posso ser quem eu sou e eu fico nisso. Eu não consigo sair disso. Se eu não reflito o quanto que isso me faz mal, não adianta. Eu vou ficar preso, né, nesse lugar. Que mais aí que vocês percebem também? Que outros tipos de inseguranças aí que eu não trouxe e que vocês podem falar também? Tem alguma coisa que eu não tenha falado aqui? Quando a ansiedade é para o lado positivo. Então, assim, da mesma forma que eu posso ter uma insegurança positiva no sentido de poder me precaver de alguma situação, de algo que é real, beleza. A ansiedade positiva, ela pode vir dentro de uma situação que você vai passar. Então, eu tenho uma situação nova e eu fico naquela expectativa, eu fico naquela empolgação. Se eu tenho, sei lá, uma viagem e eu tô muito empolgada para aquela viagem, então um dia antes eu não durmo porque eu tô naquela expectativa da viagem. Por mais que eu tenha as minhas inseguranças, por mais que eu tenha medo, eu chego no dia da viagem, eu vou lá e faço a minha viagem e me divirto e consigo fazer isso tudo bem. Então, a ansiedade não paralisou a pessoa. Ela foi fazer o que ela precisava fazer, mas aquilo agitou ela. E aí também tem isso. Existem pessoas que são mais agitadas mesmo, que têm uma personalidade que é mais ansiosa mesmo. Em terapia a gente começa a identificar bastante os traços de personalidade de pessoas que têm realmente esse tipo de funcionamento. Então, se não é uma coisa que atrapalha, tudo bem, a gente lida, mas quando ela se torna negativa, é quando ela afeta o seu dia. No seu caso? Então vamos trabalhar isso, hein? Vamos trabalhar essas questões porque elas são bem importantes. Que mais? Que outros tipos de inseguranças vocês percebem aí? Vocês percebem essa relação dessa insegurança interna e dessa insegurança externa? Do quanto que o de dentro para fora e o de fora para dentro? Oi, Raquel, entrou aí agora, bem-vinda.
Que mais aí? Que outros tipos de inseguranças? O Leandro já é paciente. Eu falei pra gente trabalhar porque próxima sessão aí já tem conteúdo, viu? A gente já trabalha diversas questões. Mais um pra pauta aí. Então, se você se permite entrar nesse processo, ele é muito rico, porque você sim vai entrar em contato com coisas que você não vai achar legal, que você permite que as pessoas façam com você, ou com o modo como você se enxerga, mas aí você pode fazer o quê? Você pode ir mudando essa percepção, você pode trazer essa percepção para um mundo mais real, você pode ir se abrindo para se conhecer. Então, acho que é muito importante o processo de terapia com as pessoas que realmente são afetadas por causa disso. O que mais aí, gente? Eu acho que a gente vai ter 4 minutinhos aí pra gente encerrar. Nossa, passou rápido, né? Fui falando aqui que eu nem vi. Então, importante. Quem já está em terapia e já trabalha essas questões já está aí fortalecendo. Então, a gente ajuda também nisso, né? A pessoa a criar essa estrutura emocional. Importantíssimo, gente. Se a gente não tá bem, se a gente não se vê de uma forma real, se a gente não se valoriza, se a gente tem uma baixa autoestima e isso a gente carrega para tudo quanto é lugar que a gente vai com esse olhar negativo, é bem ruim realmente, né? Que bom. Kel, entrou no finalzinho, mas vai ficar gravada, depois você vê o restante. Você faz terapia, Papo Perfumado? Bom, eu sou suspeita para falar de terapia, né? Eu faço terapia desde o final da minha faculdade, em 2011 que eu me formei. E no último ano de faculdade eu fui fazer terapia. Todo mundo deve ter um psicólogo para chamar de seu, eu concordo, com certeza. Porque é muito interessante o quanto você amplia a consciência de si mesmo, o quanto você se enxerga de verdade, o quanto que você também vai construindo aquilo que você quer, quem você quer ser, você desconstrói todas aquelas máscaras que você cria para ser aceito, você começa a ser quem você é e que os outros te aceitem porque você se aceita. Então é um mundo muito, muito maravilhoso assim, para a gente poder trabalhar essas questões. É libertador e muito necessário. Realmente, né? Alguma dica para quem é inseguro, mas não aceita como ajudar? Tem alguma dica? Vamos lá. Para quem não aceita a sua insegurança, tem que entender melhor como que é essa questão da aceitação. Porque assim, eu preciso identificar que eu sou inseguro. Então eu preciso saber o que é insegurança, eu preciso ir atrás. A pessoa precisa querer. Se ela quiser descobrir, se ela percebe que tem alguma coisa ali fazendo mal e ela se permite se abrir para algo que ela vai conhecer, que ela vai tentar entender, tudo bem. Mas se ela não tiver afim, putz, aí fica difícil. É aquela coisa da gente querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, não dá. A gente só ajuda alguém que está realmente aberto a ser ajudado. Então, essa pessoa ela precisa ter esse olhar de que tem alguma coisa ali que não tá legal e que ela pode sim buscar algum tipo de ajuda. Mas a gente fazer por ela não dá e nem forçar. Então, não sei se eu ajudei muito aí, mas é mais ou menos esse caminho. Sim, faço há muitos anos, às vezes sou rebelde, mas sempre volto. E se hoje tenho autoconhecimento, devo às várias sessões. Eu acho que assim, o pessoal fala, né? Nossa, fico a vida inteira em terapia. Mas, gente, não necessariamente. Às vezes eu fico, às vezes eu pauso, às vezes eu volto. Então, assim, o importante é você estar bem consigo mesmo. Se você está bem, se você está conseguindo conduzir a sua vida, não tem nada te afetando, te atrapalhando e tá tudo legal, beleza, você consegue conduzir sem terapia. Mas aí,
começa a aparecer situações, você começa a ser afetado, e aí não tem como, você vai e volta, mas esse vai e volta é super normal. E não acho que seja rebeldia, não. Acho que é daquilo que você sente que faz sentido no momento. Não dá pra gente também, como terapeuta, querer que a pessoa fique num processo super longo e tudo mais. Não. A gente quer que a pessoa ela aprenda a andar com as próprias pernas. Então, essas pausas, elas são importantes. Então, conversar com o terapeuta também sobre isso é importante. Insegurança em conversar com o terapeuta também sobre aquilo que você sente dentro do processo também é algo que surge. Então, você precisa se sentir muito à vontade com aquela pessoa que você tá. Bom, gente, deu o nosso tempo aqui. Muito obrigada por todos, obrigada pela participação, espero que tenha sido algo produtivo aí, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem mensagens, tá bom? Então, até a próxima live. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!